Olá pessoal, tudo bom com vocês? Deixa eu me apresentar, meu nome é Gustavo Fernandes, eu sou professor de Direito Constitucional aqui do curso Adelante. Já fiz diversas provas, fui aprovado em concursos, inclusive de carreira policial, já fui policial legislativo da Câmara dos Deputados, passei em concurso de promotor de justiça em Goiás, juiz federal no TRF da 4ª Região e atualmente exerço o cargo de juiz de direito no TJDFT. Bom, estamos aqui para falar sobre direito constitucional, especificamente para o curso de investigador da Polícia do Paraná. Então, eu quero que vocês acompanhem aqui comigo o nosso ponto de direito constitucional do edital para ver o que a gente precisa trabalhar para ir bem nessa prova de direito constitucional. Vamos colocar aqui na tela, por gentileza, Gustavo Fernandes, Direito Constitucional, nosso Instagram, Gustavo_Fernandes_Salles. Bom, esses aqui são os pontos do edital da parte de investigador de polícia no que consta ao direito constitucional. Temos o ponto 1, direitos e deveres fundamentais, e aqui nós temos a maior parte do conteúdo, porque quando falamos de direitos e deveres individuais, se você olhar aqui comigo, nós vamos pegar desde o artigo 5º até o artigo 17, sem contar os direitos e garantias fundamentais heterotópicos, aqueles que estão fora do tópico, que estão além do título 2 da Constituição. Então, sigamos aqui na tela. Vamos ver, veja aqui comigo, direitos e deveres individuais e coletivos, que estão no artigo 5º, pegando o caput, que fala da vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, que será minudenciado em todos os 78 incisos, direitos sociais, artigo 6º até o 11, nacionalidade, 12 e 13, cidadania, direitos políticos, 14 a 16, partidos políticos, artigo 17, e as garantias que estão esparsas também na Constituição. Falaremos do Poder Legislativo. Veja que é pouca coisa sobre o Poder Legislativo, a prova não exige muito, basicamente as atribuições ali do artigo 48 até o 52, e as garantias de independência, que são basicamente o Estatuto dos Congressistas, artigos 53 até o 56 da Constituição. Quando se fala em fundamento, aqui temos uma parte um pouco mais teórica. O Poder Executivo também não é tudo exatamente sobre o Poder Executivo, mas algumas questões teóricas sobre forma, sistema de governo, chefia de Estado, chefia de governo, e aí sim entramos na Constituição com as atribuições, artigo 84, e responsabilidade do Presidente da República, 85 e 86. Defesa do Estado e das instituições democráticas, um tema essencial para a prova de carreiras policiais, porque vai tratar do artigo 144, aquele que é o principal dispositivo relacionado à segurança pública. E a ordem social, o texto constitucional vai se iniciar ali no título 8 da ordem social, né, artigo 193, e vai seguir até o 229, só não vai pegar a parte dos índios, dos artigos 231, ali pelo finalzinho. Então, é um conteúdo pequeno, comparando-se com outras provas, dá para dominar esse conteúdo com essa nossa aula a partir de agora. Tá certo? Voltando aqui, então, no slide, vamos começar com uma primeira questão. Acompanhe comigo, por favor. As normas definidoras dos direitos e das garantias fundamentais são listadas em rol taxativo na Constituição Federal de 88. Então, meus amigos, primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção, iniciando o nosso estudo, direitos e garantias estão previstos em rol taxativo na Constituição Federal. Para você responder essa questão, você precisa saber o que são direitos e garantias fundamentais e onde eles se encontram na Constituição. E também é preciso saber especificamente um dispositivo, parágrafo 2º do artigo 5º, que é muito cobrado em provas de concurso. Então acompanhe aqui comigo na tela. Primeira coisa, é o título 2, como nós já trouxemos ali na introdução, na visão do edital, que vai tratar dos direitos e garantias fundamentais, os artigos 5º a 17. Porém, os direitos e garantias fundamentais não se limitam a esses dispositivos. Acompanhe comigo o artigo 5º, parágrafo 2º, que diz: os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
esse dispositivo é chamado até de uma cláusula de abertura material de direitos fundamentais, o que justificaria o que também alguns denominam princípio da não tipicidade dos direitos fundamentais. Um exemplo prático: o Supremo Tribunal Federal, de vez em quando, não é raro, não raro, declara a inconstitucionalidade de um determinado dispositivo legal com base no princípio da proporcionalidade, ou com base, como na ação que tratou da união homoafetiva, da sua constitucionalidade, do direito à busca à felicidade. O ministro Celso de Mello destacou um direito à busca à felicidade na Constituição Federal. Isso não está escrito em lugar nenhum, mas ele extraiu do sistema, do regime, como algo implícito na Constituição. A Constituição é formada por regras e princípios, muitas vezes expressos, mas há princípios também implícitos na Constituição, como há direitos implícitos na Constituição. Por isso, não se esvaem os direitos e garantias fundamentais em um rol taxativo. Eles não estão em um rol taxativo na Constituição. Vamos seguir aqui na tela. Por exemplo, também, a anterioridade eleitoral, já fora lá dos direitos e garantias fundamentais do título 2, é entendida como uma garantia fundamental prevista no artigo 150, inciso 3, a linha B. Por isso é, inclusive, cláusula pétrea no texto constitucional, conforme definiu o Supremo na ADI 939. Artigo 225, que a gente vai tratar também aqui na aula, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, um direito de terceira geração ou dimensão, também está fora daquele rol que consta do artigo 5º e dos artigos seguintes, até o 17, e é considerado um direito fundamental. E, para finalizar, o direito à razoável duração do processo, tanto no âmbito judicial quanto no âmbito administrativo, não veio originariamente expresso na Constituição. O inciso 78 do artigo 5º não estava na Constituição em 5 de outubro de 88. Só depois, com a emenda 45 de 2004, a reforma do Judiciário, é que ele foi inserido expressamente na Constituição. Mas a doutrina em peso, eu cito aqui o professor Gilmar Ferreira Mendes, já dizia que o direito à razoável duração do processo existia na Constituição como uma decorrência do direito de acesso à justiça e do princípio do devido processo legal, ambos assentados pelo Constituinte originário. Por isso, voltando aqui à questão, a resposta está errada. Primeira questão, errada. Essas normas não estão em um rol taxativo. Segunda questão. A máxima efetividade das normas constitucionais implica uma interpretação sistemática na qual é possível ser flexibilizado um direito em concreto em face de um interesse público dominante, como, por exemplo, a permissão constitucional expressa para... Então está escrito, a permissão constitucional expressa para que o judiciário admita no processo provas obtidas por meios ilícitos, quando assim entender oportuno para a obtenção da verdade real. Meus amigos, a questão, o examinador foi muito inteligente em se blindar aqui nessa questão e colocar um dispositivo constitucional expresso. Porque em âmbito teórico, até se pode discutir na questão da ponderação entre bens e valores constitucionais expressos em normas do tipo princípio para alcançar determinado resultado em um caso concreto. Mas, em relação às provas ilícitas, há dispositivo expresso na Constituição. Acompanhe aqui comigo. Artigo 5º, inciso 41, não é isso? Às vezes eu sou ruim para... Não, perdão, 56. 56, às vezes eu me confundo com essa numeração. Artigo 5º, inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Então o texto é taxativo. Como é que o Supremo Tribunal Federal interpreta esse dispositivo? Veja aqui comigo, vou citar 2 julgados, acompanhe aqui comigo na tela. Primeiro, o HC 80.949. Da explícita proscrição, ou seja, proibição da prova ilícita, sem distinções quanto ao crime objeto do processo, resulta a prevalência da garantia nela estabelecida sobre o interesse na busca a qualquer custo da verdade real no processo. Então, a vedação à prova ilícita prevalece sobre uma busca a qualquer custo da verdade real no processo.
consequente impertinência de apelar-se ao princípio da proporcionalidade, à luz de teorias estrangeiras, para sobrepor a vedação constitucional da admissão da prova ilícita, considerações sobre a gravidade da infração objeto da investigação, da imputação. Então, prevalece a proibição constitucional neste caso. Mais um julgado, aqui no voto do ministro Celso de Mello, HC 93050, ilicitude da prova, inadmissibilidade de sua produção em juízo ou perante qualquer instância, inidoneidade jurídica da prova resultante de transgressão estatal ao regime constitucional dos direitos e garantias fundamentais. A proibição da prova ilícita é uma proteção a direitos e garantias fundamentais, por isso ela não pode ser relativizada. A ação persecutória do Estado, qualquer que seja a instância de poder, para revestir-se de legitimidade, não pode apoiar-se em elementos probatórios ilicitamente obtidos, sob pena de ofensa à garantia do due process of law, do devido processo legal, que tem na inadmissibilidade das provas ilícitas uma das suas mais expressivas projeções concretizadoras no plano do nosso sistema de direito positivo. Então, veda prova obtida por meios ilícitos. Agora, isso você vai estudar com maiores detalhes no âmbito do processo penal, mas veja, em se tratando de gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores sem conhecimento do outro, a prova será lícita. Não há que se falar em vedação de prova ilícita, porque a prova nesse caso não é ilícita, ela é lícita, salvo, e acompanha aqui comigo aqui na tela, se houver uma causa legal de sigilo ou de reserva de conversação. Aí, nesse caso, a prova será considerada ilícita. Mas se não houver uma causa legal de sigilo ou reserva de conversação, a gravação telefônica de um interlocutor, ainda que sem o conhecimento do outro, é considerada prova lícita, não se enquadra nessa vedação, que é dirigida com muito maior razão ao Estado, ao órgão acusador, que não pode utilizar de provas ilícitas para alcançar a condenação de alguém em prol de uma chamada busca da verdade real. Então, voltando à questão, a questão está, portanto, errada. Primeiro que não tem permissão constitucional expressa para que se admita provas ilícitas no processo. Pelo contrário, existe uma vedação expressa. Terceira questão. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, sem prévia autorização judicial, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano decorrente da ação. Meus amigos, a questão está cobrando a literalidade de um dos dispositivos constitucionais do artigo 5º, que vai tratar da intervenção do Estado na propriedade privada, mais especificamente da requisição administrativa. Acompanhe aqui comigo na tela, por gentileza. O artigo 5º, inciso 25, diz o seguinte: no caso de iminente perigo público, esse é o pressuposto constitucional, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular, assegurada ao proprietário a indenização ulterior, somente depois, se houver dano. Por que o particular só vai ter uma indenização depois? Porque há um iminente perigo público e é preciso que haja a atuação do Estado naquele momento, usando a propriedade particular. Não pode discutir indenização antes. Isso vai ficar para depois. E ainda mais, uma condicionante, se houver dano. Se não houver dano, não há que se falar em indenização, certo? Eu cito aqui as lições do professor José dos Santos Carvalho Filho, quando fala que a requisição é modalidade de intervenção através da qual o Estado utiliza bens que podem ser móveis e imóveis, inclusive serviços particulares, seja para fins militares, para fins civis, quando houver um iminente perigo público. A indenização, então, se existir dano, virá depois em razão da autoexecutoriedade do ato. Lembrando ainda, para ficar completo aí para você, se cair na prova, que é lei federal que vai tratar da requisição, está lá no artigo 22, inciso 3 da Constituição Federal, com uma competência privativa para legislar sobre requisições civis e militares. Tem que ser lei federal para tratar do tema. Então, voltando à nossa questão, está certa, resposta correta, porque reproduz o texto constitucional. Não confunda com a desapropriação. A desapropriação, que é tratada no âmbito do direito à propriedade,
é uma intervenção do Estado na propriedade em que há prévia e justa indenização como regra. Prévia e justa indenização como regra, salvo no caso das desapropriações sancionatórias, que a gente vai destacar, tem uma questão sobre isso aqui também no nosso material. Certo? Sigamos então. Quarta questão. A Constituição expressamente estabelece que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, a primeira parte é saber se a Constituição realmente estabelece isso, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. O que torna inconstitucionais demandas feministas de adoção de políticas de ação afirmativa em favor das mulheres. Meus amigos, realmente, o primeiro inciso do artigo 5º, para demonstrar a importância que o legislador constituinte dá à igualdade entre homens e mulheres na Constituição, destaca que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, vírgula, nos termos desta Constituição. Quando o Constituinte fala nos termos desta Constituição, está dizendo que a própria Constituição, expressa ou implicitamente, pode estabelecer diferenças entre homens e mulheres, o que é natural, em razão das diferenças, inclusive biológicas, que existem entre homens e mulheres. Então é natural que haja diferenciação desde que permitida constitucionalmente. A grande pegadinha é que muitos estudantes acabam entendendo que somente diferenciações expressas na Constituição podem ser permitidas, mas não, há também diferenciações implícitas, que vão ser realizadas por lei infraconstitucional, mas fundamentadas na própria Constituição. Então olha aqui comigo na tela, o grande exemplo que nós temos é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha estabelece diferença de tratamento entre homens e mulheres, permitindo uma maior severidade na questão processual e de medidas envolvendo prática de crimes contra mulheres. Há uma proteção em favor da mulher que não é endereçada ao homem. Se o homem for vítima de uma lesão corporal, de ameaça, ele não vai ter a proteção da Lei Maria da Penha, que estabelece mecanismos mais rigorosos de combate à criminalidade em razão da condição de gênero da mulher. O Supremo, na ação declaratória de constitucionalidade 19, enfrentou essa questão e declarou a constitucionalidade da Lei Maria da Penha. E ela não há nada nesse sentido previsto expressamente na Constituição. Expressamente, as diferenças que temos entre homens e mulheres em termos de tratamento jurídico são o serviço militar, nos termos do artigo 143 a gente vai ver as mulheres e também os eclesiásticos, que não vem aqui ao caso, mas mulheres são isentas do serviço militar em tempos de paz. A licença maternidade, que está lá no artigo 7º, inciso 18, é diferente da paternidade, que está no inciso seguinte. O prazo é de 120 dias, sendo que a lei infraconstitucional amplia por mais 60 dias para alguns tipos de empregadores. Enquanto a licença paternidade não tem um prazo expresso no artigo 7º, vai estar lá no ADCT um prazo de 5 anos se não houver diferenciação legal. A mulher tem proteção ao mercado de trabalho mediante incentivos específicos, é uma norma de eficácia limitada do artigo 7º, inciso 20, que precisa de regulamentação legal para produzir todos os efeitos. E a aposentadoria da mulher é diferenciada, como se observa dos artigos 40 e 201. Portanto, há diferenças expressas e também implícitas. Voltando à questão, ela diz que a Constituição estabelece expressamente que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, correto, mas diz que torna inconstitucionais demandas feministas de adoção de políticas de ação afirmativa em favor das mulheres. Incorreto. Essa demanda em favor de adoção de políticas de ação afirmativa em favor das mulheres é expressa, por exemplo, na própria Lei Maria da Penha, como vimos na ADC 19. Isso é constitucional, desde que compatível com normas e preceitos constitucionais. Quinta questão. Ao propor que homens e mulheres são iguais, a Constituição não menciona quaisquer outros gêneros, razão pela qual esse dispositivo implica a inconstitucionalidade de leis que promovam o reconhecimento formal de transgêneros como sujeitos de direitos. Pessoal, olhem aqui para mim. Essas questões que eu estou colocando aqui na tela, todas são questões da banca que vai fazer a prova de investigador, da Polícia do Paraná. Então são questões do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná. E questões, eu busquei aquelas mais recentes
Geralmente são questões de 2019, 2020 não houve concursos dessa banca. Questões muito recentes. Então veja que esse é mais ou menos o perfil da banca. 99% das questões aqui são da Universidade Federal do Paraná. Uma ou outra sobre algum assunto que está no edital, que eu não achei questão recente dessa banca, que eu fui pegar de outras bancas, mas sempre voltadas para cargos policiais, tá certo? Então, voltando aqui, a questão fala sobre a questão dos transgêneros. Eu chamo a atenção para o recurso extraordinário 670-422, que saiu em informativo do Supremo, que reafirmou o que fora decidido no leading case na ADI 4.275, com a fixação das seguintes teses, são 3 teses, tem uma quarta que não tem relevância aqui para nós, 3 teses que você tem que anotar, porque podem ser cobradas na prova. Primeiro, o transgênero tem, olha aqui, eu até negritei, direito fundamental, subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo, para tanto, nada além da manifestação de vontade do indivíduo, o qual poderá exercer essa faculdade tanto judicialmente quanto diretamente pela via administrativa. Então veja que há um direito fundamental aos transgêneros de modificar o seu prenome. Então o cidadão se chama Gustavo, quer mudar o nome para Camila, o nome da minha esposa, por exemplo, e a sua classificação de gênero no registro civil, sem precisar comprovar que faz tratamento, que fez alguma cirurgia, nada. Basta o exercício da sua vontade, que pode ser feito inclusive na via administrativa, não precisa entrar com uma ação de jurisdição voluntária, como se exige normalmente para alterar o nome nos termos da Lei de Registros Públicos. No caso aqui do transgênero, não há essa necessidade de decidir o Supremo por ser um direito fundamental subjetivo dele. Segunda tese, essa alteração deve ser averbada à margem do assento de nascimento, vedada a inclusão do termo transgênero. Não pode constar isso lá nos seus documentos. E nas certidões do registro, terceira tese, não constará nenhuma observação sobre a origem do ato, vedada a expedição de certidão de inteiro teor, salvo a requerimento do próprio interessado ou então por ordem judicial. Então, voltando à questão, veja que apesar da Constituição não mencionar outros gêneros, até estranho falar isso, né? Mas enfim, razão pela qual o dispositivo implica a inconstitucionalidade de leis que promovam o reconhecimento formal de transgêneros como sujeitos de direito? Claro que não. Errado, essa aqui pela intuição já dava para acertar, mas é bom você conhecer as teses desse julgado, que é um julgado relativamente recente, pode ser cobrado em prova. Sexta questão. É livre a manifestação do pensamento, permitido o anonimato, nos casos em que assim exija o interesse público ou o sigilo profissional. Meus amigos, olhem aqui para mim. Essa questão tem uma certa pegadinha, ela é fácil, mas tem uma pegadinha. Ela acaba trazendo conteúdo de mais de um dispositivo do artigo 5º dos seus incisos. E aí ela acaba ensejando, fazendo com que o candidato incorra em erro, por misturar esses conteúdos. Olha só como são temas que parecem semelhantes, mas são diversos. Olha aqui comigo na tela. No inciso 4 do artigo 5º, a Constituição diz que é livre a manifestação do pensamento e veda o anonimato. Então há uma vedação ao anonimato em um primeiro momento. Quando a Constituição veda o anonimato, o objetivo é fazer com que aquele que manifeste o seu pensamento, primeiro, possa ser responsabilizado caso responsabilidade, vamos colocar aqui, que pode ser civil, penal, administrativa, caso ele transborde a livre manifestação do pensamento, seu direito à liberdade de expressão. E também para permitir que haja o direito de resposta, caso alguém se sinta violado em seus direitos em razão da liberdade de expressão manifestada por outrem. Por isso que ela veda o anonimato. Por isso que o anonimato, no âmbito já mais voltado para as nossas carreiras policiais, no âmbito da persecução penal, uma denúncia anônima por si só não fundamenta a deflagração da persecução penal. É preciso que haja investigações prévias para que se permita, então, a confirmação daquela denúncia, a que se permita a instauração de um inquérito policial, por exemplo, no âmbito do direito, no procedimento administrativo disciplinar, há inclusive súmula do STJ também recente, no sentido de que é preciso que haja uma confirmação da denúncia anônima para que fundamente a instauração do PAD ou daquela sindicância acusatória.
certo? Agora, isso não pode ser confundido com demais dispositivos, inciso 14, o 23 e lá também no artigo 93, inciso 9 da Constituição, que tratam da possibilidade de a informação acabar ficando ou de uma produção de elementos, no caso do 93, para cunho administrativo ou judiciário, que isso fique limitado às partes. Olha só o que diz o inciso 23. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, vírgula. Aqui é o que interessa. Ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então é possível que haja o sigilo de algumas informações, o que não se confunde com anonimato. Também lá no artigo 93, inciso 9, vai falar que todos os julgamentos do judiciário são públicos. São públicos, sejam administrativos ou jurisdicionais. Todas as decisões fundamentadas sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou mesmo só os advogados. Tira todo mundo da sala, fica só os advogados. Em caso em que a preservação do direito da intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Então aqui, falando do sigilo de informações, não se confunde com anonimato. E o mesmo aqui no inciso 14 do artigo 5º, que fala que é assegurado a todos o acesso à informação, o que se resguarda é o sigilo da fonte, quando necessário o exercício profissional. Então, não confunda a vedação ao anonimato com resguardo de sigilo de algumas informações quando indispensáveis à segurança do Estado e da sociedade. Por isso, quando se diz que permite o anonimato, quando se exige o interesse público ou o sigilo profissional, isso está errado. O examinador quis confundir o candidato, pois não há nenhuma exceção aqui constitucionalmente expressa ao anonimato. O que há é sigilo de algumas informações que não se confunde com anonimato quando exigir o interesse público, ou no caso do sigilo da fonte também, em relação ao sigilo profissional, quando necessário o exercício profissional. Certo? Mais uma questão para a gente encerrar esse primeiro bloco. O exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão é livre, sendo vedado à lei condicionar referido direito fundamental. O que o examinador está dizendo é que temos uma norma constitucional de eficácia plena, por isso é vedado à lei condicionar esse direito. Será que isso é correto? Olha só, ele está se referindo ao inciso 13 do artigo 5º, que diz: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Trata-se, conforme tranquilamente reconhecido na doutrina e pelo próprio Supremo, de norma constitucional de eficácia restringível, né? Ou de eficácia contida, como é mais conhecido aí na doutrina do professor José Afonso da Silva. Significa que ela já produz todos os seus efeitos, desde o momento da sua vigência, mas que há permissão para que a lei infraconstitucional, ou mesmo outra norma constitucional, possa restringir os seus efeitos. Por exemplo, a lei pode estabelecer qualificações profissionais para o exercício de algumas profissões. Veja aqui, por exemplo, o que decidiu o Supremo no RE 414 e 426. O Supremo decidiu que a regra é a liberdade, mas é possível que a lei estabeleça restrições. Quando, por exemplo, e aqui tem que estar presente isso, houver um potencial lesivo na atividade. Houver um potencial lesivo na atividade que vai permitir, então, que haja regulamentação legal. Por exemplo, a atividade de músico prescinde, ou seja, dispensa qualquer tipo de controle, porque não há nenhum potencial lesivo nela. Agora, a profissão de nutricionista, qualquer pessoa pode ser nutricionista e indicar como as pessoas devem se alimentar. Veja que há um potencial lesivo. É possível que alguém indique alimentos que podem até matar uma pessoa, podem causar um dano grave à sua saúde. É preciso que haja um profissional estudado naquele assunto. Por isso existe julgado supremo dizendo que a lei pode condicionar determinadas atividades à atribuição, ao exercício privativo da função de nutricionista. Tá? Então veja, se eu sou formado em Direito, quero ser advogado, posso advogar já que a Constituição não estabelece limitações? Depende, eu tenho que observar a legislação e existe o Estatuto da Ordem dos Advogados que diz que para se tornar advogado é preciso ser aprovado no exame de ordem. Veja que é uma condicionante, uma restrição legal ao exercício da profissão, conforme estabelece o texto constituinte. Por isso, voltando à questão, quando diz que é vedado à lei condicionar esse direito fundamental à liberdade de profissão, está errado.
Basta conhecer, não precisava nem aprofundar tanto quanto eu falei, bastava até conhecer a literalidade do texto constitucional que diz que a lei pode estabelecer qualificações profissionais. E aí eu apresentei para vocês todos esses exemplos, inclusive também mais um aqui já julgado pelo Supremo, de jornalista. O Supremo diz que não há necessidade de diploma de jornalista ou de registro profissional no Ministério do Trabalho para exercer essa função. Não há necessidade. E a questão do nutricionista está aqui no informativo 879, a dia 803. Meus amigos, vamos fazer um pequeno intervalo para encerrar esse primeiro bloco, tomar uma água, a gente já volta.